Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, que a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, nós vamos hoje para o 9º dia, né? O 9º dia, e vamos começar o 9º dia dos 12 dias preliminares. Na primeira parte, essa primeira parte, né, que são esses 12 dias preliminares, a gente está falando sobre o espírito do mundo. A gente está, né, renunciando o espírito do mundo, né? Então, examine a sua consciência, reze, renuncie à sua própria vontade. Pureza de coração, mortificação. Essa pureza é indispensável para contemplar Deus no paraíso, para vê-lo na terra e para conhecê-lo à luz da fé. A primeira parte da preparação deveria ser empregada no sentido de eliminar o espírito do mundo, que é o contrário do espírito de Jesus. O espírito do mundo consiste essencialmente em negar o supremo domínio de Deus. Essencialmente em negar o supremo domínio de Deus. Negação esta que é manifestada pela prática do pecado, da desobediência. E, portanto, o oposto, o contrário do Espírito de Cristo e o Espírito de Maria. Ele se manifesta, o Espírito do mundo se manifesta pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, a desobediência às leis de Deus, o abuso das coisas criadas e suas consequências. Suas consequências são o pecado de todas as formas, consequências que trazem erro e escuridão para a mente, sedução e corrupção à vontade. Suas alegrias são o esplendor e o charme usado pelo demônio para interpretar o pecado em forma de pessoas, lugares e coisas. Então, assim, uma das primeiras coisas que para a gente está a contemplar Deus no paraíso é o abandono, né? O abandono da nossa própria vontade, é o abandono da desobediência, do orgulho, né? A gente abandonar tudo que é do mundo, né? E abandonar o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida, todos os acontecimentos, tudo que acontece com a gente,
abandonar em Deus. Abandonar tudo no coração de Jesus quer dizer a gente apenas confiar. Confiar em Jesus. Nunca pensar confiar na gente. Eu não posso nada. Eu não sou nada, Deus é tudo. A gente tem que acreditar. A gente tem que ter essa certeza. Viver sempre sabendo disso. Eu não sou nada, Deus é que é tudo. É o Senhor que, quando eu abandono o meu coração, quando eu me abandono em Deus, eu coloco, suponhamos que eu estou com um problema com meu filho. Então, eu abandono aquilo nas mãos de Deus. Senhor, toma, cuida desse caso, desse problema, dessa situação. E aí, eu esqueço. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu abandonei aquela situação, eu abandonei todo o meu ser, a minha alma, a minha pessoa, as minhas alegrias, as minhas tristezas. Abandonei em Deus, abandonei em Maria, em Nossa Senhora. E aí, o abandonar é a gente confiar. E confiar é a gente não ficar lembrando mais. Então, esperar quanto tempo for necessário. Muitas vezes a gente abandona nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, alguma coisa, ou até mesmo todo o nosso ser, mas ao mesmo tempo a gente continua com aquelas manias antigas, né? Tipo, falar dos outros pelas costas, fofocar, ficar vendo as coisas que Deus toca no coração da gente que não é para ver e a gente continua. Tomar o nosso tempo, grande tempo do nosso dia, vendo redes sociais, rede social, né? YouTube, Instagram, Facebook, sei lá o que mais. Então, tudo isso, Deus ele vai colocando, Nossa Senhora vai tocando no coração da gente, ela vai colocando os pontos. Agora, a gente tem que estar atento para ser obediente. Agora, se eu abandono tal situação nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, que é a mesma coisa que ela vai levar para o filho dela, para Jesus. Então, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar pensando, preocupada com aquilo, não vou ficar perturbada. Nossa, mas o meu filho está assim assado, ele não melhorou nada, ele está assado. A gente tem que... É uma luta, é uma tribulação. É como se fosse um teste de paciência que Deus está fazendo com a gente. Então, a gente tem que pegar... E Ele testa a gente mesmo para saber se a gente está amando, está com Ele ou não. Se a gente está confiando ou não nele. Então, se a gente fica falando, ou com alguma perturbação a respeito daquilo, então é porque a gente não confia. O maior sinal de que a gente abandonou em Deus, que a gente abandonou em Nossa Senhora, em Jesus, e que a gente confia, é a paz que fica no nosso coração. Tudo, às vezes ao nosso redor, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo ao nosso redor está que nem pipoca pulando na panela quente. Mas o nosso coração está em paz. A gente está cheio de problemas, cheio de luta, mas a gente está com o coração leve, sereno. A gente não está rebelde, nem com raiva, nem murmurando, nem nada. A gente está tranquilo. Então, suas alegrias suas consequências são o pecado e todas as suas formas, consequências estas que trazem erro e escuridão para a mente, sedução e corrupção à vontade.
suas alegrias. Então, as alegrias que o pecado traz para a gente é o esplendor e o charme que o demônio coloca, né, para a gente, que ele usa para tirar toda a atenção da gente, para a gente desconfiar de Deus, para a gente não levar adiante a nossa promessa a Deus, a Nossa Senhora, de confiar. Então, no 9º dia, o nosso texto é tirado do livro Imitação de Cristo, escrito, né, por Tomás de Kempis, e o livro 1, capítulo 13. É a continuação do livro 1, agora no capítulo 13. Continuação do capítulo 13, né? Porque a gente já está no capítulo desde ontem, o 8º dia, a gente já leu sobre o capítulo 13. O fogo prova o ferro e a tentação do homem justo. Então, é aquilo que eu falei, né? Deus, ele prova, são provas que ele dá para a gente. O fogo prova o ferro e a tentação o homem justo. Não sabemos muitas vezes do que somos capazes, mas na tentação mostramos o que somos. Devemos, todavia, vigiar principalmente no princípio da tentação, porque é mais fácil de vencer o inimigo quando de nenhum modo o deixamos passar pela porta da alma. Mas se lhe saímos ao encontro assim que bate, fora do limiar. Por isso, disse alguém, resiste desde o princípio. Chega tarde o remédio, quando pela muita demora cresceram os males. Porque, primeiramente, apresenta-se a mente em um simples pensamento. A seguir, uma viva imaginação. Depois, o deleite. Depois, o movimento desordenado e o consentimento. E assim, aos poucos, o inimigo maligno penetra de vez, porque se lhe não resistiu no princípio. E quanto mais preguiçoso for alguém em resistir-lhe, tanto mais fraco se tornará a cada dia, e mais poderoso contra ele ficará o inimigo. Uns padecem maiores tentações no princípio de sua conversão, outros, ao contrário, é no fim. Alguns, porém, são atormentados durante quase toda a vida. Alguns são tentados muito brandamente, segundo as disposições da sabedoria e justiça divina, que ponderam o estado e os méritos dos homens, e tudo ordenam para a salvação dos seus eleitos. Por isso, não devemos perder a confiança quando somos tentados, mas rogar a Deus com maior fervor que se digne ajudar-nos em toda a provação, porque certamente, no dizer de São Paulo, nos dará tal auxílio com a tentação que lhe possamos resistir. Humilhemos, pois, nossa alma sob a mão de Deus em qualquer tentação e tribulação, porque Ele há de salvar e exaltar os humildes de espírito. Nas tentações e adversidades, conhece o homem quanto tem proveitado. Há nelas maior merecimento e melhor se manifesta a virtude. Não é lá grandes coisas ser homem devoto e fervoroso quando nada lhe dá pena, mas se no tempo da adversidade se mantém com paciência, haverá esperança de grande progresso. Alguém há que se defendem
das grandes tentações e são muitas vezes vencidas nas pequenas de cada dia, para que, humilhados, não orgulhem de si mesmo nas grandes ocasiões, quando tão fracos são nas pequenas. Rezar. Vem Espírito Criador, Ave Estrela do Mar e o Magnífica. Então, o Vem Espírito Criador. Vem Espírito Criador, visita as mentes dos teus e os peitos que tu criastes, enche de graça dos céus. Tu és chamado Paráclito, do excelso Deus doação, fonte viva caridade, fogo espiritual unção. Tu, com sempitiforme dádiva, dedo da destra paterna, promessa sua fiel, que as línguas das força de vosso perna. No sentido espalha luz e no peito infunde amor, alentando o corpo tão frágil, com o teu perene vigor. Repele os nossos contrários e dá-nos depressa paz, seguindo-te como guia, o mal evitar nos farás. Mostra quem seja o Pai, o Filho também conheçamos, em ti que és Espírito, de ambos faz que creiamos. A Deus o Pai se dê glória, e ao Filho a vida tomado, e a ti, Espírito Consolador, louvor sem fim seja dado. Amém. Ave Estrela do Mar. Ave Estrela do Mar, alma Mãe de Deus, Virgem para sempre, porta ditosa do céu. De Gabriel o arcanjo, aquele ave tomado, concede ao mundo a paz, de Eva o nome trocando. Aos réus dissolve as algemas, aos cegos concede luz, repele tu os males, alcança o que ao céu conduz. Sê mãe as nossas preces, por ti subam ao céu, ao que por nós nascido, quis ser o filho teu. Virgem entre todas singular, suave mais que os outros, as nossas culpas dissolve, fazendo-nos mansos e puro. Dá-nos a vida serena, e que seguros cheguemos, para que, vendo Jesus, sempre nos alegremos. Glória se dê ao Pai, honra a Cristo Senhor, e ao Espírito Santo, aos três, só louvor. Amém. A Magnífica. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os famintos, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos, Senhor Jesus Cristo, mediador nosso perante o Pai, que vos dignaste escolher a Virgem Santíssima, vossa Mãe, para a Mãe medianeira nossa junto de vós.
Concedei misericordiosamente a quem a vós recorrer, buscando os vossos favores, e regozije de os receber todos por ela. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Estivemos unidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Salve Maria.